Amados, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Álvaro e quero trazer uma palavra para o teu coração que encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 24 e 25, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondendo eles e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Queridos, o texto sagrado nos diz que esse rei, Deus engrandeceu esse rei tremendamente. Esses 3 jovens haviam sido levados para o cativeiro, e já estavam no cativeiro, passaram um tempo lá. E a história nos diz, irmãos, que tinha outras nações, não só as dos israelitas, mas tinha outros. E esse rei se exaltou, fez uma estátua de 27 metros de altura, com 2,70 de largura. E nós observamos que esse rei se exaltou, querendo que todos o adorassem como um Deus, mas os israelitas já tinham o seu Deus, o Deus dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, louvado seja Deus. E por isso, esse rei fez essa estátua, e todos que ouvissem o som, o sonido da buzina, a trombeta, os pífaros, todos tinham que se ajoelhar. Teve uma reunião, os capitães, os governadores da época, todo mundo se ajoelhava. E esses 3 jovens não se ajoelharam. E esses 3 jovens foram levados diante do rei. Levaram diante do rei. E o rei, observando, sabendo que eles haviam negado de terem se prostrado diante do rei, o texto sagrado diz que o rei pergunta novamente. Fala com eles para que eles ouçam. E disse qual era o Deus que poderia salvá-lo, qual era o Deus que poderia livrá-lo da sua mão. Nesse momento eles não falam apenas com aqueles 3 jovens. O próprio Deus ouve essa palavra. Eu lembro que o profeta Isaías escreveu no capítulo 43, no versículo 13, ele disse: Antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E esses homens foram lançados. Deus agiu em favor daqueles que são fiel a Ele. Queridos, seja fiel a Deus. Faça um propósito com Deus. Não se curve diante de imagens. Não se curvem diante desses deuses. A imagem que eu digo, meu irmão, é isso que te leva a pecar. É o teu celular com aquelas pornografias. É a imagem de uma televisão que só tem prostituição. Essa Rede Globo que está acabando com a família. E nós sabemos, irmãos, que tem muita gente se ajoelhando diante da estátua de Nabucodonosor nos dias de hoje. Esses jovens, eles foram fiéis, não só pela fidelidade dele, mas porque Deus tinha plano na vida desse rei. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais dele. Havia os governadores do lado, havia pessoas que estavam do lado do rei, mas somente o rei viu o 4º homem, viu os homens passeando dentro do fogo. E essa visão que ele teve foi para a benevolência dele mesmo. Ele, após a exaltação dele, ele reconheceu que o Deus dos judeus era o único Deus que eles podiam adorar, que podiam confiar. Aquela visão ficou na mente dele. Nós observamos o capítulo 4, esse rei tem um sonho. E Daniel, ele interpreta o sonho desse rei. O rei teve um sonho de uma árvore que chegava até o céu. E essa árvore que chegava até o céu, ele dava sombra para a terra. Ele dava a morada aos ninhos, aos pássaros. Ele dava alimento a todos que estavam embaixo, ao boi, aos animais, a todos quanto na terra estavam. Deus havia exaltado. Daniel interpreta o sonho desse mesmo rei que teve a primeira visão. Esse rei ficou com aquilo na mente, mas não ouviu a voz de Deus, mas preferiu ainda ser soberbo, ficar com a exaltação.
O texto sagrado diz que após um tempo, esse rei diz que fez a Babilônia para a honra e glória dele. E sabemos que esse rei passou 7 tempos. Queridos, 7 tempos na Bíblia é 7 anos. Passou 7 anos comendo capim. Ele sofreu, virou um animal. E observe que após a visão, ele teve que passar por isso. Tem pessoas que é necessário passar por certas coisas na vida. Tem pessoas que é necessário passar por um sofrimento, passar pelo vale da sombra da morte para reconhecer que Deus é Deus. Após 7 anos, o tronco que ficou, a visão foi que Deus daria de volta o seu reinado. Esse Deus que exaltou Nabucodonosor tremendamente, mostrou a ele que ele era o Deus dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus tem coisas para te dar. Deus permitiu que você chegasse ao fundo do poço, mas Ele quer te devolver o teu reinado, Ele quer te devolver o teu legado, Ele quer te devolver teu casamento, Ele quer te devolver aquilo que você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não tenho sombra de dúvida que Deus, Ele quer te exaltar. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, se você está passando por essa situação que Deus permitiu que você tivesse a porta fechada e estivesse passando por essa situação que você está hoje, eu não sei a tua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus tem propósito nela. A visão que Nabucodonosor teve foi para a conversão dele. E logo após entregá-lo, você observa o início do capítulo 4, ele exaltando a Deus, dizendo: ao Deus sempre eterno, toda honra e toda glória seja dada a ele. Você que ouviu essa mensagem, coloque no seu coração que o Deus dos deuses tem um plano na tua vida. Ele já te deu a visão. E a visão é essa, irmão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. A visão é essa. Tire a escama espiritual que está nos teus olhos. Faça que nem o salmista no Salmo 119, no versículo 18. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple a maravilha da tua lei. E eu tenho certeza que quando você tirar as escamas espirituais, adorar a Deus e fazer a sua vontade, Ele vai te exaltar como exaltou Nabucodonosor e os demais reis. Que Deus em Cristo abençoe, fique na paz e que Deus abençoe. Amém.